Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Alexandre Ferreira Oliveira. Ele é cirurgião oncológico, chefe do Serviço de Oncologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro do Conselho Consultivo do INCA e doutor em cirurgia pela USP. Boa noite, doutor Alexandre, bem-vindo. Boa noite, Sara. Obrigado. É um prazer estar aqui, né? Um programa com audiência grande aqui na região. O prazer é nosso, doutor Alexandre. Explica um pouquinho pra gente o que é um cirurgião oncológico. O cirurgião oncológico é uma subespecialidade da cancerologia, né? Cancerologia, ela se divide em oncologia clínica, cirurgia oncológica, radioterapia e oncologia pediátrica, né? E uma interface com a hematologia, com a oncohematologia. A cirurgia oncológica é uma subespecialidade nova, ela tem em torno de 25 anos no país, né? O médico que quer fazer cirurgia oncológica ele tem que fazer 2 anos de residência em cirurgia geral, mais 3 anos em cirurgia oncológica, né? Existe poucas ainda residências no país, são em torno de 25 credenciadas pelo MEC. A última vez que, se eu não me engano, é em torno disso, 25, 23 serviços, né? E o médico ele tem uma noção geral sobre tratamento de câncer, não só sobre o ato cirúrgico, mas também indicações de neoadjuvância, ou seja, você às vezes não operar e tratar o paciente antes com radioquimioterapia, indicar radioquimioterapia depois, cuidados paliativos, noções de pesquisa, de resgate cirúrgico com paciente metastático, né? E ela engloba praticamente todas as áreas, exceto a parte de neurocirurgia, que é mais específica, né? Tá. E a cirurgia é necessária em quais tipos de câncer, doutor Alexandre? Na maioria dos tumores sólidos, né? O que a gente considera câncer não sólido? Leucemia e linfoma. Mesmo assim, às vezes, para você tratar um linfoma, você precisa de uma biópsia. Mas na maioria dos tumores não sólidos, sólidos, é necessário o tratamento eminentemente cirúrgico. É lógico que o paciente com câncer ele não depende só do cirurgião. Ele depende do oncologista clínico, do radioterapeuta, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Ele depende de outras especialidades também, depende da nefrologia, da gastroenterologia, do serviço de imagem, da anestesiologia, muito importante, né? Pensando em cirurgia. Então, são esses tipos de pacientes que se beneficiam dos tumores sólidos, né? Então, nós podemos falar que todos os tumores sólidos, eles devem ser retirados? Sempre que possível, sim. Existe um ou outro tipo de tumor, né, específico que o tratamento ele é radioquimioterápico, mas a maioria dos tumores sólidos mais comuns, por exemplo, próstata, por exemplo, em fase inicial, em pacientes jovens, a indicação é cirúrgica. Você pode tratar com bracterapia, mas geralmente a indicação é cirúrgica. Tumores de rins, a indicação é cirúrgica. Colo retal, que é um tumor em franca ascensão, né? É um tumor muito incidente, indicação cirúrgica. Tumores de pele, né? O melanoma, que é o mais temido dele, mas o mais comum, o base celular, o epidermoide, a indicação na maioria das vezes é cirúrgica. São tumores pequenos, você pode até tratar com procedimentos menos invasivos, mas a maioria são procedimentos cirúrgicos. Doutor Alexandre, as pessoas têm medo da cirurgia, de todas as cirurgias, né? Falou que tem que se operar, a pessoa tem medo. Mas qual a importância em se submeter esse tratamento para obter o melhor resultado? Acho que antes das pessoas terem medo de cirurgia, elas têm medo, na verdade, de procurar o tumor, né? As pessoas têm medo de fazer exame de prevenção, de rastreamento. A pessoa não tem que ter medo disso. A chance de cura do câncer hoje, né, se você traçar uma reta em relação aos tumores precoces, é mais de 90%. Mas qual que é o câncer que vai ficar curado? Aquele câncer precoce que seja bem tratado. Ou até mesmo um câncer na fase intermediária, mas ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem operado, ele tem que ser bem cuidado, ele tem que ter uma equipe boa, não só composta de médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos. O serviço social é muito importante no tratamento do câncer, porque você agrega valor, você traz o paciente para debaixo de você, o paciente desse tem que ser bem cuidado. Então, as pessoas, primeira coisa, não tem que ter medo de achar, de procurar, né? Existe aquele medo, não vou procurar não, senão eu vou achar. Não vou fazer exame que eu vou achar. E lembra sempre dos casos ruins. Hoje em dia, a gente sabe que quem vive acima de 80 anos, a chance de ter um câncer é muito grande. Calcula-se que acima de 80 anos, a cada 2 pessoas acima de 80 anos, uma tem um câncer oculto ou vai ter, nem que seja um câncer de pele, mas passando por um câncer de próstata oculto, ou um câncer coloretal, um câncer de mama. Então as pessoas não têm que ter medo. Em segundo lugar, que a morbidade, a mortalidade da cirurgia caiu muito, né? Em serviços de excelência, de referência, a mortalidade para cirurgia grande tem que ser menor que 5% e a recidiva menor que 6%, né? Por isso que não dá, por exemplo, para você pegar e tentar tratar esse paciente fora de serviços de referência, né? Serviços credenciados, serviços que têm
pessoas com conhecimento para tratar esse tipo de patologia. Tá. A pessoa descobriu um nódulo, doutor Alexandre. Aí ela, não vou mexer, não vou fazer cirurgia agora. Quanto tempo ela pode esperar? Ou quanto tempo esse nódulo pode se desenvolver? Se a pessoa descobriu um nódulo, ela está um pouquinho atrasada. Mas tem que lembrar que a maioria dos nódulos são benignos. A maioria dos nódulos não são câncer, né? Então a pessoa descobriu o nódulo, tem que procurar atendimento médico. Tem que procurar o seu médico, seja o seu ginecologista, seu oncologista, seu clínico, seu cirurgião, né? Procurar esclarecer isso e lembrar que a maioria são benignos. E descobriu, vai tratar, e a tendência, né, em geral, a maioria dos pacientes vai ficar boa. Se você pegar no geral, de cada 10 pessoas que têm câncer, quantas ficam curadas hoje? Mesmo hoje no Brasil ainda se faz diagnóstico mais tardio do que precoce, do jeito que nós queríamos, né? Mas mesmo assim você cura hoje todo 60% dos pacientes com tumores sólidos. Então, quanto antes a descoberta, melhor. Melhor prognóstico é o que faz diferença. O que faz diferença no tratamento do paciente é o paciente ter o tratamento adequado e o diagnóstico precoce. Por isso que é importante você fazer rastreamento. Tá. É possível ter uma vida normal após a cirurgia de retirada de algum tipo de câncer, doutor Alexandre? Com certeza. Várias pessoas às vezes tratam de câncer, você não fica sabendo. Tem um vizinho que trata. O problema é que as pessoas se apegam aos casos ruins. É aquele que trata, que vem a falecer da doença ou que a doença evolui, né? Mas hoje em dia é perfeitamente normal, tem muitos artistas de televisão que tratam de câncer, que já trataram, que as pessoas nem ficam sabendo. Né? E cada vez mais, né, técnicas de reabilitação, de reconstrução, próteses, né? A cirurgia reparadora é muito importante, né, na reconstrução mamária, na reconstrução de tumores de cabeça e pescoço, de tumores cutâneos. Então, obviamente, perfeitamente normal. Quais são as chances de uma pessoa que teve câncer, fez o tratamento, dela voltar a ter a doença, doutor Alexandre? Depende do estadiamento. Se ela trata precocemente, a chance é mínima. Né? Se ela trata na fase intermediária, a chance é maior. Se ela trata na fase avançada, a chance é quase 100%. E mesmo pacientes, às vezes, com casos avançados, casos metastáticos, por exemplo, alguns tumores, exemplo, tumor de testículo, um paciente mesmo com tumor de testículo metastático, ele tem uma chance de cura de mais de 80% dos casos. Evoluiu-se muito tratamento cirúrgico, evoluiu-se muito tratamento quimioterápico e vai se evoluir mais ainda, né? A quimioterapia, imunoterapia, os anticorpos monoclonais e vai se evoluindo também a questão da radioterapia. E depende também do tipo de câncer, né, doutor? Depende do tipo histológico, órgão, né? E qual local, e qual extensão, qual localização. Às vezes o mesmo tipo de câncer em localizações diferentes, ele tem um prognóstico diferente. Tá. Doutor Alexandre, explica um pouquinho pra gente o que é a cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva hoje para câncer é tentar, por incisões menores, tratar o paciente adequadamente. Né? Então, seja ela através de uma mastectomia simples, uma mastectomia pequena, uma mastectomia segmentar, uma nodulectomia sem esvaziamento, com uso de aparelhos com linfonodo sentinela para evitar o esvaziamento axilar, ou também para cirurgia abdominais com uma videolaparoscopia e a robótica. A robótica ainda está distante ainda, né, no nosso meio. Pra você ter ideia, em Minas Gerais, se eu não me engano, até hoje não tem um robô ainda, porque é muito caro, mas existe a questão da videolaparoscopia. Hoje, né, a cada ano que passa, multiplica-se os procedimentos videolaparoscópicos. Exemplo, né, os tumores de colo e reto, né? Hoje existe a tendência a se tratar por videolaparoscopia, ou seja, evitar incisões grandes, com mais do que incisão, né? Menor resposta endócrino-metabólica do paciente, ou seja, com o paciente tendo alta mais precocemente, e já tem alguns trabalhos falando que a videolaparoscopia, ela mostra são recentes ainda, né? Muito recentes, mas tem um ganho de sobrevida um pouco maior em relação à cirurgia convencional, que é a famosa chamada barriga aberta, né? Laparotomia. Então, isso a tendência é crescer nos tumores de colo e reto, nos tumores ginecológicos e também nos tumores do andar superior de abdômen. Né, o cirurgião, na verdade, vai ter que se repreender a operar por uma nova via de acesso. O que não pode acontecer é mudar a técnica, mudar a curabilidade. Vou fazer uma cirurgia minimamente invasiva, mas vou deixar um pouquinho de tumor para trás. Isso não pode acontecer. Tem que fazer a limpeza completa. Completa. Às vezes a gente consegue resgatar alguns pacientes, mas na maioria das vezes o câncer não dá a segunda chance pra gente. Então a cirurgia por vídeo, a recuperação também é mais rápida, né, doutor? Mais rápida, mas tem suas indicações também, não é para todo tipo de tumor, né? São tumores iniciais ou mesmo tumores intermediários, né? Existe alguns casos, o importante é que o paciente tem que ser bem operado. Né? Se estiver um local e o paciente não tiver o recurso por vídeo, mas o cirurgião operar adequadamente o paciente, é isso que importa. Tá. Na pergunta anterior, doutor Alexandre, o senhor citou a quimioterapia e a radioterapia. Qual que é a diferença entre elas? A quimioterapia, o tratamento é sistêmico.
né? Você faz o tratamento com o intuito de matar a célula neoplásica circulantes na corrente sanguínea que já caíram na corrente sanguínea. Ou as micrometástases, aquelas que não apareceram ainda, mas o tumor ele tem um grau de estadiamento que você pressupõe que esse paciente vai se beneficiar, né? Ou seja, já tenha metástase sanguínea, ou seja, um tratamento mais sistêmico. A radioterapia é um tratamento localizado, seria mais ou menos como se fosse uma cirurgia, né? Mas por ação da radioterapia, né? Da irradiação nesse local. Tá. Doutora Alexandra, tem uma pergunta da Carla. Ela disse que no exame de mamografia dela deu um nódulo no seio com aparências benignas, é um nódulo sólido. Ela deve se preocupar? Olha, ela tem que ser examinada por um médico. O nódulo sólido, o que eu falei, depende da idade dela, se ela é pós-menopausada, aí a preocupação é maior. Ela tem que ser examinada por um médico, ver a característica desse nódulo, ver se nódulo ele tem indicação, às vezes, de fazer uma biópsia percutânea ou apenas de acompanhar, né? Porque quando você fala nódulo geralmente em mama, as mulheres ficam com muito medo, né? Eu não vou falar para não se preocupar, mas se o médico achar de bom senso acompanhar, pode ser acompanhado. Se ele achar que é um nódulo suspeito, tem indicação de biopsiar ou até mesmo de tirar esse nódulo. Então, o importante é ela acompanhar, fazer uma biópsia. Fazer a biópsia depende do que o médico que está olhando ela recomendou, né? Tem que ser uma orientação médica. Alguns nódulos têm que ser biopsiados, outros às vezes têm que ser tirados, né? Fazer a ressecção completa e outros apenas acompanhar. Vai depender muito de alguns fatores, não só da idade, mas principalmente da característica radiológica dela. É o que eu falei no início, né? Oncologia é um conjunto você não é só o cirurgião atuando em si, ou oncologista clínico ou radioterapeuta, mas sim existe uma equipe médica composta por radiologistas, né, e outras especialidades, né, para chegar a uma conclusão, um diagnóstico comum. Dona Alexandre, a pessoa que teve câncer de mama, precisou retirar a mama, ela pode fazer essa reconstrução da mama imediata ou não? Olha, o Ministério da Saúde recomenda que ela tenha a obrigação de ser recomendada ou de ser lembrada pela reconstrução imediata. É lógico que existem algumas situações que a reconstrução não está indicada, como tumores avançados, né? Ou pacientes que têm outras comorbidades muito graves, como, por exemplo, coronariopatia grave, uma diabetes descompensada, ou uma paciente que se encontra no quadro de anemia, que sem previsão de recuperação. Mas, na maioria das vezes, a conduta é reconstrução imediata, sempre que possível, né? Tá. A Vânia Rica, doutora Alexandre, gostaria de agradecê-lo pelas 3 cirurgias que o senhor realizou nela. Hoje ela está curada, manda um grande abraço e agradeço de coração. Fala um pouquinho pra gente como que funciona o CTO. Qual a importância de ter radioterapia se realmente vai ter em nossa cidade? A radioterapia ela foi construída, né, as instalações, ela tem programa de instalação. Isso vai ser muito importante, que vai evitar que os pacientes saiam daqui para ser tratados em outros lugares, né? E às vezes o paciente tem que se deslocar, às vezes são adultos, são idosos que necessitam acompanhante, ou seja, o deslocamento não é só dele. Causa um transtorno também, né? Você acaba tendo tratamentos, ou seja, você trata uma parte aqui, outra parte em outra cidade. Isso acaba, de certa forma, na medida do possível, ser otimizado, mas na verdade você acaba prejudicando um pouco até mesmo a própria aderência do paciente aos tratamentos. Isso vai melhorar muito a condição, né, de tratamento do doente de São João del Rei e região. Já tem uma previsão, doutora Alexandre? Para esse ano, né, tá um pouquinho atrasado, né, por questões de obra, questão de maquinário, isso sempre atrasa mesmo, mas a previsão é para esse ano que se concretize e comece o funcionamento. Então vai facilitar para as pessoas também que não conseguem se locomover, né, doutora Alexandre? Com certeza para todo mundo, mesmo para quem consegue se locomover. Ou seja, você tem médicos capacitados aqui, tem médicos capazes aqui na cidade que podem muito bem efetuar esse tratamento e não fazem por falta de condições. E vai ter, né? Vai ter toda a condição. E é acessível a todas as pessoas. Acessível pelo Sistema Único de Saúde. Tá. A Maria gostaria de saber se o câncer de mama pode passar para outros órgãos. Pode sim, pode sim. Ele pode, por isso que é importante fazer diagnóstico precoce. Se você fazer diagnóstico precoce e o paciente tratar adequadamente, você minimiza essas chances. Tá. E o câncer pode ser diagnosticado por um simples exame de sangue, doutor Alexandre? Não, o que existe é que existem alguns marcadores tumorais que não indicam que o paciente tem câncer, mas esses marcadores eles não devem servir para o diagnóstico. O marcador que mais se aproxima disso é o PSA, no caso do câncer de próstata, mas sempre associado ao toque retal. Porque você pode ter pacientes com PSA alto e não ter câncer. E ao mesmo tempo vocês podem ter pacientes com PSA
baixo ou próximo ao normal e ter um câncer inicial. Então, ele isoladamente, ele não serve para fazer diagnóstico de câncer, ele serve para prognóstico e para acompanhamento. E às vezes para dar um alarde, mas não deve ser usado de rotina, isoladamente, como, por exemplo, o CEA para câncer coloretal, que é um marcador muito comum, né? É imprescindível para câncer coloretal, mas 30% dos tumores coloretais não alteram o CEA. Tá. A Edneia, gostaria de saber se quem retirou o útero tem que fazer preventivo, deve se preocupar com o Deve câncer. procurar o ginecologista, afinal de contas ela retirou o útero, mas tem ovário, tem vagina. Só que o preventivo, ele se baseia, o rastreamento, para o câncer de colo uterino. Mas ela deve procurar o ginecologista pelo menos uma vez por ano, né? Para fazer, até porque ela não tem útero, mas tem mama, tem que fazer o preventivo da mama. Tá. A Thalita, doutora Alexandre, gostaria de saber se o exame de sangue oculto, que é o caso nas fezes, se pode diagnosticar algum tipo de câncer. Ela pode trazer um indício que a pessoa, o americano chama de hemocult, né? Ele pode trazer um indício que ele tem algum sangramento, né? E isso pode levar a pessoa a ter que pedir uma colonoscopia ou fazer um exame mais apurado, né? Mas ele não deve ser associado isoladamente, porque ele tem a questão do falso positivo, né? Dependendo da dieta que a paciente não fizer antes de colher o exame, pode ter um falso positivo e pode apresentar um sangue oculto nas fezes e não ter, na verdade, nenhum sangramento evidente, ou não ser necessariamente um câncer. Eu tenho uma pergunta do Valdeci, da colônia do Marçal. Ele fez operação de carcinoma espinocelular labial. E gostaria de saber, depois da cirurgia, qual tipo de tratamento ele deve fazer? Tem alguma prevenção, alguma coisa para não voltar? Protetor labial, acompanhamento, né? Alguns exames de rotina, como por exemplo raio-x de tórax, ultrassom cervical para acompanhamento. E se proteger, né? Que o câncer de lábio, a causa principal é a luz solar, né? Principalmente o lábio inferior, que é mais frequente. Tá. Eu tenho uma pergunta da Joana, que é a respeito de câncer de pele. Ela gostaria de saber se o sol é o único fator que causa câncer de pele ou não. Não, a exposição solar, existe a questão da história familiar. O principal fator causador do câncer de pele, evidentemente, é o sol. Mas existe também a questão familiar, né? Existem pessoas que têm a tendência que o pai já teve melanoma, a mãe já teve melanoma, e que essas pessoas realmente, dependendo da exposição solar ou não, ela tem que consultar um médico a cada 6 meses, um ano, dependendo do caso. Pessoas que têm mais de 100 lesões no corpo, né? É muito comum, aquelas famosas sardas, né? Tem que consultar o seu dermatologista, oncologista de tempos em tempos para dar uma verificada nessas lesões. Tá. Dona Alexandre, quais são os cânceres mais comuns nas crianças? É o tumor do sistema nervoso central, né? E o câncer abdominal. É o tumor de Wilms, né? Que é o principal o tumor renal, que, né, a população merece. Então, muito obrigada, doutora Alexandre. A todos que participaram, muito obrigada. Então, tenham todos uma boa noite.